The message is free and they know by that. The knowledge is free and they know by that. Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Futuro Anterior, Future Perfect, o podcast do African Futures Lab, onde discutimos as ações e mobilizações contra as injustiças raciais na África e na Europa. O episódio de hoje tem como nome Além das Fronteiras, o Poder e a Solidariedade do Feminismo Negro, um podcast coproduzido pelo African Futures Lab e pelo Observatório da Branquitude. Meu nome é Helene e estou falando do African Futures Lab. Olá, e eu sou a Manuela Tamani e falo em nome do Observatório da Branquitude. Obrigada, Manuela. Antes de começarmos, queremos fazer uma pausa para nos situar, porque o momento que estamos vivendo não surgiu de nada. A forma como estamos organizadas hoje é fruto de décadas de mobilização de mulheres negras, tecido com paciência e estratégia através de fronteiras e gerações. Todo ano, no dia 25 de julho, mulheres negras da América Latina, do Caribe, da África e da diáspora marcam o Dia Internacional das Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da diáspora. Essa data tem suas raízes em 1992, em Santo Domingo, quando mulheres negras se reuniram para se afirmar como força política coletiva e se comprometer a enfrentar o racismo, o sexismo e a violência colonial. No Brasil, essa tradição internacional ganhou corpo e concretude. Em 2011, a Nilma Bentes, militante negra do Pará, lançou a proposta de uma marcha nacional de mulheres negras. Muitas duvidavam que fosse possível, mas as mulheres negras se organizaram mesmo assim. Ergueram comitês por todo o país, criaram espaços de educação política e organização comunitária e transformaram o Júlio das Pretas em estratégia permanente, não em data comemorativa. Em novembro de 2015, mais de 100 mil mulheres negras tomaram Brasília, contra o racismo e a violência e por um horizonte político enraizado no bem viver. Aquela marcha não foi um ponto de chegada, foi um ponto de virada. Fortaleceu organizações, reconfigurou o debate público e produziu uma agenda política coletiva, enraizada nas reparações e em uma nova visão de sociedade. E agora, e a gente pode falar agora ainda, porque todas nós ainda estamos vibrando com esse momento, uma década depois, o movimento se mobilizou novamente. No dia 25 de novembro de 2025, ou seja, no ano passado, mas eu falo agora porque ainda é presente, mulheres negras convocaram 1 milhão de mulheres para marchar em Brasília por reparação e bem viver. E não é apenas uma inclusão simbólica, não se trata de uma inclusão simbólica. Trata-se de confrontar os legados inacabados da escravidão, do colonialismo e do capitalismo racial. Em novembro, mais de 300 mil mulheres negras de mais de 40 países ocuparam a capital federal brasileira. De madrugada à noite, foram vários dias, inclusive, dessa reunião de grupos, mas tendo essa data do dia 25 de novembro como emblemática, em uma mobilização histórica que reuniu incidência institucional, organização popular, espiritualidade, cultura e celebração da vida. E aí é especialmente vibrante para a gente estar gravando esse podcast, porque tanto a Helene como eu, além das nossas convidadas que encabeçaram todo esse movimento, estávamos lá. E por isso que a gente fala que esse 25 de novembro de 2025, ele perdura até os dias de hoje, até esse momento que estamos gravando esse podcast. Sim, estávamos cá com Manuela e essa marcha era tão poderosa. Estou muito feliz de ter essa conversa com vocês hoje. E nesse chão político que nós situamos hoje, um chão moldado pela memória, pela luta e pelo internacionalismo feminista negro como prática viva. E a partir daí que iniciamos nossa conversa. Queremos apresentar quem está conosco hoje.
recebemos Nayara Leite, coordenadora executiva do UDARA, Instituto da Mulher Negra, e recebemos também Janira Sodre Miranda, secretária executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Estamos muito gratas pela presença de vocês, porque essa conversa não se restringe a extrair histórias. Nosso desejo é de aprender como o saber organizativo, a estratégia política e a memória coletiva que mulheres negras vêm construindo através de continentes há décadas. Sejam muito bem-vindas, Naira e Janira. Se você puder contar um pouco sobre vocês e para explicar um pouco sobre o seu trabalho para o nosso público que está a ouvir. Que alegria, Helene e Manuela, estar nesse podcast conversando sobre essa jornada transformadora, sobre a Marcha de Mulheres Negras, que foi processo, que foi construção, que foi o evento do dia 25 de novembro e, sobretudo, né, Nayara, uma estratégia política que nasceu da imaginação radical das mulheres negras brasileiras e da diáspora para pensar futuros possíveis para nossa gente, muito para fora desse ambiente que ainda exige muita reparação histórica e sonhando com as possibilidades daquilo que pode ser o bem viver para nossa gente. Sou Janira Sodré, sou líder do Instituto Pretas, uma organização localizada no coração do Brasil Central, na América do Sul. Eu sou uma professora de história, pesquisadora, sou líder também de grupos de jovens pesquisadoras do movimento negro de base acadêmica no Brasil, que emergiu também a partir das ações afirmativas, ampliando a participação de pessoas negras na universidade brasileira, que também é fruto das nossas lutas, e nesse momento eu sou secretária executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras e fui, junto com um grupo de mulheres superpoderosas, estrategista da Marcha de Mulheres Negras, que hoje nós compreendemos que não é mais uma marcha brasileira, mas é uma marcha global, a maior marcha do mundo de mulheres negras. Muito obrigada, Janira. Um prazer de ter vocês conosco. Naira? Olá, Helene. Olá, Manu. Olá, Janira. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra imensa estar aqui falando com vocês e com o público, né, que acompanha esse trabalho, esse podcast. Eu sou Nayara Leite, sou de Salvador, Bahia, na região nordeste do Brasil. Sempre gosto de dizer de onde eu estou falando, porque é uma parte do Brasil muito importante e que precisa ser vista e conhecida. Sou ativista do movimento de mulheres negras já há algum tempo. Sou uma mulher negra, lésbica, e que, junto com outras mulheres negras, tem atuado de maneira muito resistente, radical e contínua por acreditar que é possível a gente construir uma outra nação, outro projeto político para as populações negras, para as mulheres negras no Brasil. Sou de uma organização aqui em Salvador, que se chama ODARA, Instituto da Mulher Negra, que já tem 16 anos, construindo aí um horizonte político para mulheres negras e para o fortalecimento dessa região, chamada Nordeste. Eu também sou parte de uma rede com mais de 45 organizações aqui no território do Nordeste, que se chama Rede de Mulheres Negras do Nordeste, e também sou ativista da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, com muito orgulho. É uma articulação extremamente importante, com mais de 20 anos fazendo história nesse país. E também hoje estou coordenadora pela região do Brasil da Rede de Mulheres Negras Latino-Americana e Caribenha e da diáspora, e junto com minha companheira Janira, que está participando aqui também desse podcast, e várias outras companheiras que não estão aqui, de mais de 12 organizações negras e de mulheres negras a nível nacional, que conduziram todo esse processo de construção e articulação da marcha, que marcou a minha trajetória enquanto jovem lá atrás, na primeira marcha de mulheres negras em 2015, que eu ainda tinha lá na casa dos 20 e poucos anos, e agora
nessa segunda marcha de 2025. Muito obrigada, Janira, muito obrigada, Naira, para essas apresentações e para dar essa introdução sobre o vosso trabalho. Agora, queremos saber mais e para começar, vamos situar essa conversa. Queremos começar pela história. A Organização Feminista Negra Transnacional não nasceu com as redes sociais, nem com os grandes encontros globais contemporâneos dos movimentos anticoloniais de mulheres em toda a África, as redes feministas pan-africanas da troca intelectual e cultural afrodiaspórica até os dias de hoje. Mulheres negras sempre se organizarão além de fronteiras como estratégia política. E nessa toada, um momento especialmente significativo foi em 1992, quando mulheres afro-latino-americanas e caribenhas se encontraram na República Dominicana para construir uma identidade política e uma agenda comum, mesmo estando em territórios diferentes, mas mirando essa agenda efetivamente comum. Aquele momento lançou as bases de uma organização regional e transnacional e continua a moldar os movimentos até hoje, especialmente no Brasil, tendo como grande exemplo a marcha que acabou de acontecer. Então, para começar a conversa, vou ter uma primeira questão para a Nayara. Do lugar onde você se posiciona como militante do movimento de mulheres negras, como você enxerga as mobilizações de hoje, como a marcha para 1 milhão de mulheres negras? Então, a minha questão é, dando continuidade ou reconfigurando tradições anteriores do internacionalismo feminista negro. Da sua opinião, como que você vê essas mobilizações de hoje como uma continuidade, uma reconfiguração das tradições anteriores? Então, Helene, eu creio que o movimento de mulheres negras, ele tem há alguns anos, assim, forjado espaços e discussões para que nós possamos compreender de maneira geopolítica e mais global qual é o impacto do processo de colonização, de escravização e de como esse processo impactou a construção das nações e a vida, né, das populações negras fora de África, e das pessoas negras e das mulheres negras. Eu acho que a gente vem forjando um processo de construção a nível global nas últimas 5 décadas, né? E aí eu quero lembrar de 1992, como vocês já mencionaram, o que foi aquele primeiro momento de encontro convocado pelas mulheres da América Latina e do Caribe, não só o Caribe espanhol, mas do Caribe inglês também, para pensar uma ação de fortalecimento e visibilidade da história das mulheres negras, do ponto de vista da resistência, mas também como um anúncio de quais são as agendas e os projetos políticos que as mulheres negras queriam construir há mais de 30 anos naquele momento, olhando para a América Latina e para o Caribe. Isso foi uma das primeiras ações que eu posso dizer que constituiu um processo mais internacional de junção de mulheres negras. E nasce a partir, inclusive, de questionar essa ideia, de discutir esses 500 anos, esse processo de escravização e qual era o futuro de articulação e de mobilização política que as mulheres negras estavam vislumbrando. Isso foi um processo, em 1992, que marcou não só a criação do 25 de julho, como uma data emblemática para a luta das mulheres negras, mas também marcou o processo de criação da Rede de Mulheres Negras Latino-Americana e Caribenha e da Diáspora, que é uma rede que hoje tem uma atuação em quase 40 países, e com mulheres negras que, inclusive, estão no norte global, mas que são oriundas da região da América Latina e Caribe, que vivem hoje um processo de imigração. E eu acho que, saindo de 1992, com a criação da Rede Afro-Latina, e vindo para 2011, que é quando nós começamos a ensaiar um processo de discussão da marcha
das mulheres negras, naquele momento também estava presente um olhar e uma reflexão das mulheres negras do Brasil sobre como estava a situação das mulheres negras no mundo. Naquele momento, nós tivemos uma menor capacidade de mobilizar e articular outros países fora da região latino-americana, naquele momento. Naquele momento, a gente não tinha ainda grandes conexões estabelecidas com outros movimentos que estavam fora da América Latina ou até do próprio contexto da rede afro-latino-americana. Mas, de alguma maneira, foi importante conectar com outros poucos países no sentido de dizer que a revolução está na rua, a revolução é parte do que as mulheres negras projetam, as mulheres negras vão fazer uma marcha com radicalidade, sem recurso, mas esse é o momento estratégico de anunciar para o Brasil e para o mundo uma chamada para voltar o olhar para essa agenda que as mulheres negras, há mais de 50 anos, já vinham forjando e discutindo no Brasil. Mesmo que para fora do país a gente não tivesse tido uma grande visibilidade, no âmbito do movimento de mulheres negras havia uma necessidade, uma inspiração de que a marcha iria acontecer no Brasil, mas que, de alguma forma, aquela marcha ela não era só um anúncio de novos tempos e de novas estratégias só para o Brasil. E aí esse legado, nos últimos 10 anos, ele foi um legado construído. É a partir da marcha de 2015 que nós conseguimos, por exemplo, colocar e inserir o movimento de mulheres negras em ambientes internacionais, transnacionais, de discussões com outras feministas negras. É a partir dessa perspectiva que a gente consegue, por exemplo, encontrar companheiras do mundo inteiro para contar como foi a experiência de 2015, mas para dizer que, fruto desse impacto, tem um chamado que as mulheres negras brasileiras fizeram, que é de que nós precisamos investir em novas utopias, que é de que nós precisamos investir em projetos políticos mais radicais e apresentar uma outra perspectiva utópica de um sonho, mas de um sonho, de uma imaginação radical, que é o bem viver. E é muito interessante perceber como essa chamada nos conecta a uma luta transnacional e como a gente vai, a partir de 2015, nos posicionando nesse cenário internacional e apresentando e discutindo e alimentando essas nossas perspectivas utópicas de outros projetos de nação, de outros projetos e outras visões de mundo, para nos encontrar e construir durante 10 anos e alimentar uma visão e uma identidade de luta comum transnacional até chegar a 2025, quando a gente tem a presença de 47 países que foram registrados por nós, mas de mobilizar muito mais do que 47 países, porque muitas companheiras de várias outras partes do mundo não conseguiram chegar ao Brasil, não tiveram apoio, não tiveram condições, como as companheiras do Sudão, por exemplo, que não só escreveram uma carta para nós dizendo o seguinte: as mulheres negras do Brasil estão nos convocando a um levante mundial contra o racismo patriarcal e o capitalismo. Então, eu acho que mais do que a gente ter numericamente mais de 300 mil mulheres negras na rua, mobilizando mais de 47 países, o que fica enquanto legado de transformação e do que a marcha produziu é esse impacto de que outras mulheres negras olharam para uma perspectiva prática do que é fazer uma ação transnacional e de como essa ação transnacional ela pode impactar em cadeia. Então, isso, para mim, é o que é um reflexo de muitos anos de construção e fortalecimento e que, para mim, se consolida em 2025 e que se aponta para a gente pensar uma agenda comum. Foi muito bonito na marcha desse ano e muito emocionante ver mulheres desses 47 países subir ao palco central da marcha para ler o documento internacional da marcha, que trazia uma noção e uma dimensão de como a geopolítica, a partir do nosso contexto, tem impactado, tem matado, tem influenciado na vida de um conjunto de mulheres negras. E de como a gente pensar que a solidariedade ela não é sobre quando eu digo eu sou solidária às mulheres do Sudão, mas é como eu construo de verdade uma prática de que as mulheres do Sudão elas sabem que o que acontecer lá, ou as mulheres de qualquer um desses países,
o que acontecer lá com elas nos importa, nos interessa, como o que acontecer no Brasil em relação ao assassinato de crianças, jovens, adolescentes e de mulheres negras interessa, porque nós estamos falando de um mesmo processo e que de maneiras e lugares diferentes produziu um impacto genocida nas nossas vidas. Então eu acho que a marcha, ela trouxe muito mais do que aquela multidão, ela trouxe uma noção de que nós vamos fazer uma revolução juntos. Essa primeira resposta da Nayara, ela nos abre tantas janelas, né, assim, de reflexão. E aí eu vou pegar um pouco o gancho aqui de algumas coisas que você trouxe para a gente passar um pouco a palavra para a Janira. Janira, você circula em muitos ambientes, você fez a sua apresentação, né? Então, não só de militante, organizador, estrategista, enfim, é um currículo longo e longevo, de uma certa forma, desse ativismo, né? Dessa militância que nutre. Eu achei bonito isso que Nayara traz, né? Essa viva voz global, né? Então, é pulsante de vida, né? Todo esse movimento que a gente faz enquanto as organizações. Nayara traz muito essa questão dessa ideia de ser transcontinental, né? Enfim, dessa solidariedade global. E também fiquei pensando muito na gênese da própria African Futures Lab, né? Que pensa o enfrentamento ao racismo patriarcal de forma organizada entre continentes, né? A organização, ela nasce assim, já com essa ideia. E aí, o que eu queria pegar, na verdade, é o oposto, né? Então, quando a gente ouve Nayara, quando a gente ouve as apresentações de vocês, a gente fica muito animados e instrumentalizadas para fazer esse enfrentamento. Porém, Janira, aí já aterrissando na pergunta, né? Queria que você trouxesse um pouco da experiência de quando a gente está em determinados espaços, então, quando você circula em determinados espaços, em que essa noção desse enfrentamento global e que, de alguma maneira, as histórias, elas são apagadas, né? Então, quando a gente pensa em movimentos feministas que não reconhecem toda essa trajetória, né, que invisibilizam essas trajetórias e que, de alguma forma, elas são apagadas, o que se perde quando isso acontece, né? Então, quando essas histórias elas não são reconhecidas, como os movimentos feministas globais entendem o poder, a estratégia e a solidariedade? Queria que você falasse um pouco mais nessa dimensão. Então, num mundo que está altamente, por um lado, conectado e globalizado, muitas vezes a gente se depara com feministas, né? Enfim, com pessoas organizadas, mas que de alguma forma invisibilizam essa história, né? Então, queria que falasse um pouco como que se organiza, o que se perde quando a gente não retoma todo esse histórico que Nayara bem traz, né? De uma forma muito potente, mas queria que falasse desse outro lado. Quando a nossa marcha de 2015 afirmou que os nossos passos vêm de muito longe, essa retomada, ela nos lança a uma memória e a uma história pública, não só no caso brasileiro da República do Brasil, mas do seu império e do período colonial, e nos lança a um olhar, Manu, que você traz, que é de pensar quais são as margens não hegemônicas de uma história, de uma memória, que um país não conta, né? Então, eu queria muito pontuar que, no caso brasileiro, 25 de julho, que é o principal marco de calendário de luta, nascido a partir do encontro de 1992, aqui no Brasil, esse é o dia de Teresa de Benguela. E quem é Teresa de Benguela, né? Essa mulher que veio dessa região do Congo, Angola, dessa parte centro-ocidental da África, e que faz uma viagem transnacional e se radica aqui mesmo, na região que eu moro, hoje é Mato Grosso, e ela se torna uma líder militar e uma líder política, que é Teresa de Benguela, né? E Benguela é hoje uma província em Angola. Então, nós sabemos precisamente fazer esse nexo internacional, essa presença aqui no interior, liderando o Quilombo Quatiretê,
que foi um ambiente tão forte como foi o Quilombo de Palmares, e que é uma história invisibilizada, e que teve uma mulher como líder. Então, eu estou apenas trazendo esse exemplo que é transnacional e que é tão localizado no interior da América do Sul para dizer, e isso que eu queria contemplar também nesse diálogo, que a interface da luta internacional é essa nossa localização territorial, onde nós vemos que onde estão as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais negras, rurais no Brasil, nós temos o bioma preservado. Esse é o caso do Cerrado, que é o berço das águas doces da América do Sul. Então, a gente tem um estudo de impacto no Brasil, Manuela, que nós sabemos é uma sociedade extremamente desigual e que uma parcela de maioria negra ainda permanece abaixo da linha de soberania alimentar e nutricional, da linha de pobreza. Nós temos estudo de impacto que onde tem uma ialorixá e um terreiro nesse território local, não há crianças desnutridas. Esse tipo de impacto de pesquisa nos mostra o quão importantes são os significados de uma rede transnacional que permita a afirmação do trabalho, da presença, das transformações possíveis nos ambientes territoriais. Então, eu diria que essa articulação e essa conexão entre o transnacional e o territorial local, ela é um diferencial do nosso trabalho, ela é importante, e é isso que permite também que é o caso brasileiro, que hoje uma rede de historiadoras negras possa escrever, como é o caso brasileiro, uma coleção de livros, né, um dicionário diaspórico de mulheres afro-brasileiras, onde 100, 200 mulheres contam a história de 200 outras mulheres. E eu estou dizendo disso para pontuar como conexões entre pessoas nesse ambiente acadêmico, pessoas nesse ambiente social, nessa conexão socioterritorial, dão um corpo local, um corpo territorial a isso que é a teia global que Nayara desenhou, né, durante a sua fala sobre as nossas histórias, sobre as nossas resiliências, as nossas presenças, os nossos sonhos. Janira, muito bom. Você traz muitos elementos que para a gente são centrais um pouco nesse podcast. A ideia de uma conexão socioambiental, ela por si só, ela ultrapassa fronteiras, né? Ela está intrinsecamente ligada a essa ideia de pensar territórios de uma forma muito mais ampliada que não apenas local. Mas eu queria fazer uma pergunta muito objetiva, que que você falasse um pouco e a gente que a gente vocalizasse a quem interessa quando a gente não conta essas histórias, quando Teresa de Benguela, por exemplo, é uma figura tão marcante para a nossa história, enquanto povo brasileiro, mas não só, pensar como figura mundial, como tantos homens brancos são, né, reconhecidos internacionalmente, mas que falasse um pouco sobre essa dimensão, a quem interessa. Eu agradeço pela questão, Manu, e eu diria que as narrativas, elas instituem sistemas de poder, não é isso? Então, quando a invisibilidade recai sobre o corpo político, pessoal e coletivo de mulheres negras, há sujeitos que se projetam nessas narrativas, né? Instituindo como as suas trajetórias, o seu poder, a sua presença, a sua história seriam centrais, né? Então, eu penso que, obviamente, visibilizar, narrar e projetar trajetórias e histórias e memórias de mulheres negras desconstrói narrativas e hegemonias que estão como discursos centrais na vida social. Então, basicamente, quando a gente afirma algo que Nayara trouxe, nada de nós sem nós, não é possível. Isso nós temos discutido no âmbito da marcha, no âmbito da rede latino-americana, não é possível uma saída para as tragédias globais sem esses sujeitos das margens, das quais as mulheres negras somos uma parte considerável, preponderante. Então, são narrativas que desejam silenciar, mas nós não seremos abafadas, nós não seremos silenciadas, nós continuaremos
falando e falando, e mais que isso, né, construindo espaços onde as nossas vozes podem ser amplificadas. Então, interessa um sistema de patriarcado cis heteronormativo e racista nos manter silenciadas, invisibilizadas, e isso nós não aceitaremos. É precisamente o que nós repelimos. Eu vou voltar para Nayara. E agora a gente queria fazer um mergulho na mobilização, né, da marcha. A gente sabe que não foi efetivamente apenas o dia 25, mas uma trajetória. E aí que você contasse um pouco dessas demandas políticas centrais da marcha e como vocês transformaram essas demandas que são tão amplas, mas também que se conectam dentro desse guarda-chuva, né, do bem viver, por exemplo, da reparação. Então, como vocês transformaram essas demandas em algo capaz de mover pessoas nessa escala de 47 países que foram, né, que se mobilizaram efetivamente fisicamente, mas não só, né, sobre essa experiência das companheiras do Sudão e de tantos outros lugares. Maravilha, Manu. Então, a marcha desde 2015, ela criou uma metodologia, né? Uma metodologia a partir de uma compreensão de que a marcha ela não tem uma dona, a marcha das mulheres negras, e essas mulheres negras, a partir do contexto brasileiro, elas representam um conjunto de agendas, histórias, demandas e lutas. Então, cada uma foi se sentindo muito livre de como elas iriam participar e quais eram as estratégias que elas iriam constituir de uma maneira muito autônoma. Então, esse é um princípio que a marcha trouxe para forjar uma metodologia que é criar comitês mobilizatórios nos territórios, nos estados e municípios, nas regiões do Brasil, nacionalmente e globalmente. Então, a gente teve um conjunto de comitês, a partir da metodologia da marcha, que foram sendo criados e que foram agregando mulheres de uma maneira muito livre e muito autônoma. Então, cada estado, cada território criou o seu comitê a partir dos seus princípios e a partir da sua perspectiva, dos elementos que as uniam naquele contexto. Então, isso também eu acho que é parte do princípio, mas que foge essa metodologia. Em 2025, a gente sai com o saldo da marcha de que foram criados 420 comitês, entre comitês locais, nos territórios, nos estados e municípios e regiões, nacional e internacional, e comitês temáticos, que foi, acho que uma forma também da gente dar conta de como cada luta atravessa os grandes dois temários da marcha, que era bem viver e reparação. Então, olhando para a agenda da luta das mulheres negras, nós temos mulheres negras hoje no campo da tecnologia, no campo do enfrentamento à violência baseada em gênero, no campo da justiça climática, no campo da cultura, no campo da comunicação. Então, como é que essas organizações coletivas e ativistas têm olhado sua agenda de atuação cotidiana e esses dois grandes temários da marcha? Isso, inclusive, porque a própria marcha e a coordenação da marcha, que é chamado desse Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras, não daria conta de imaginar como descer a uma atmosfera palpável as dimensões de bem viver e de reparação enquanto projeto político que as mulheres negras estão forjando, elaborando e co-criando coletivamente. Então, a criação desses comitês temáticos foi uma inovação na metodologia da Marcha de 2015 fundamental para a gente, inclusive, ter um conjunto de documentos políticos que olham para cada um desses temas. Então, isso é importante. Acho que no âmbito internacional da luta transnacional foi muito interessante forjar também pela primeira vez em 2025 a criação de um comitê global de mulheres negras. Porque você juntou nesse comitê um conjunto de mulheres negras que, por exemplo, foram forjando a partir da sua trajetória debates, discussões nos seus países, reflexões, atividades online, formações sobre bem viver e reparação a partir do seu contexto. Obrigada, Naira. Vou pegar aqui, porque você estava falando muito da dimensão transnacional e internacional, com essas mulheres mexicanas e de outro país, na América Latina e nos Caribes. Então, aqui é a minha questão para Janira. Como que, na sua experiência, como que você vê essa dimensão transnacional que vem
achou com tensões ou com desafios, especialmente quando é questão de representação, de recursos, de reconhecimentos? Como que você estava a trabalhar e a avançar com esses desafios e tensões que tem na dimensão internacional, na dimensão transnacional, e que isso pode ser um pouco mais amplificada quando você trabalha na área do continente da América Latina ou com outras partes do mundo? Como que você estava preparada para esses desafios e como que o movimento se criou, mesmo que tem dificuldade e complexidade quando estamos a trabalhar no nível transnacional? Uma pergunta excelente, Elaine. Eu penso que nós podemos lidar com naturalidade, com as ideias de complexidade, diversidade, pluralidade, e podemos observar um binômio possível que é competição versus cooperação. Eu tenho uma experiência e uma percepção nítida de que nós trabalhamos muito na perspectiva da cooperação, e eu quero trazer 2 exemplos. O exemplo relacionado mesmo ao African Futures Lab, que nos convidou para participar do festival Esse é o Nosso Tempo, que foi uma experiência incrível da marcha para a marcha, e foi também um momento mobilizador, em que nós podemos fazer, inclusive, esse elogio público, em que esse laboratório resolveu compartilhar recursos conosco para amplificar a presença da marcha no ambiente africano. Então, eu queria trazer esse exemplo que exigiu, por certo, uma elaboração complexa, plural, de experiências diferentes, né, de juntar um time incrível, e queria trazer o nosso exemplo relacionado ao trabalho com a Península Ibérica na Europa, ali no ambiente de Portugal e Espanha, onde nós fizemos e ainda estamos trabalhando numa transferência de tecnologia social relacionada à forma com que nós fazemos incidência política no Brasil, porque os movimentos de mulheres negras, radicados principalmente em Lisboa e Madrid, estão trabalhando na incidência pública em torno da responsabilização penal do crime de racismo e xenofobia, que é uma experiência dessa diáspora de mulheres negras e da comunidade negra no norte global. E nós estamos fazendo essa transferência também numa perspectiva de cooperação, inclusive investindo recursos, né, potências tecnológicas que nós desenvolvemos no nosso território. Então, eu estou trazendo 2 experiências para tornar concreto como colaboração, cooperação pode ser uma perspectiva interessante para a gente pensar que, muitas vezes, compartilhar recursos é a possibilidade de ampliar uma pauta. Eu acho que você trouxe aqui, Janira, um gancho ótimo para a próxima pergunta, e posso dizer, assim, com tranquilidade, que eu já vi vocês, e sobretudo na figura de Nayara, que fez uma verdadeira turnê, né? Talvez pelo Brasil, falando muitas vezes com financiadores, com parceiros, com certo alinhamento político, mas também não necessariamente com uma compreensão completamente alinhada, né, dentro do que representa a marcha, do que representa o movimento de mulheres negras de uma forma geral. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Se houve momentos em que foi preciso dizer não, sobretudo para essas práticas mais predatórias, como você mesmo disse, como a gente desenhava aqui, práticas muitas vezes extrativistas, né, de sorver, né, essa metodologia, essa forma de mobilização, e não necessariamente sem pensar em cooperação, né? Talvez uma lógica mais da competição, como que você traz, né, nesse binômio. Então, Nay, eu queria que você falasse um pouco isso, como isso se deu na prática com essas parcerias, às vezes não completamente alinhadas politicamente, e quando foi preciso dizer não, que você contasse. Eu já vi vocês atuando dessa forma, né? O Dara sobretudo, mas essas representantes, todas as representantes da marcha de uma forma geral, mas que falasse um pouco para o público dessa altivez necessária para manter a ideologia que está por trás, né? Então,
quais as consequências disso, que abrisse um pouco também as dificuldades que se apresentam nessa seara. Manu, essa pergunta é ótima, né? Eu acho que essa pergunta, inclusive, ela é uma pergunta que nós temos que trazer para olhar como o movimento e as possibilidades, inclusive, de suporte, apoio e fortalecimento desse movimento de mulheres negras a nível transnacional vai se mover nos próximos 10 anos, por exemplo, né? O processo da marcha ele foi muito difícil. Nós conseguimos ali, com muita insistência, construir um ambiente onde houvesse uma sensibilidade para olhar de que não existe futuro de Brasil, não existe futuro de mundo sem as mulheres negras. Sem a gente ter uma postura comum de enfrentamento a essa dinâmica, a essa estrutura do racismo patriarcal, cis heteronormativo. E mesmo atuando, por exemplo, em um campo da filantropia, porque nós criamos um comitê da filantropia, por exemplo, na marcha, foi muito difícil fazer com que as pessoas compreendessem de que o que a marcha estava propondo era um movimento muito mais radical no sentido de transformação de futuro, de mundo, para abrir outras possibilidades, porque a iniciativa ela quer muito que você responda a curto prazo qual é o impacto. Ela quer que você responda a curto prazo como você vai transformar um fenômeno que teve mais de 500 anos e que ainda se perpetua nas formas como a gente vivencia as relações de poder, não só no Brasil, como no mundo. Então, não tem uma resposta a curto prazo. Você não vai responder amanhã de manhã como o racismo ele não vai interferir na vida das mulheres negras e ele não vai mais assassinar crianças negras no mundo. Isso não existe. Isso é uma resposta complexa. Isso é uma resposta que vai levar anos para a gente dar conta de como nós vamos responder isso. E quando a gente apresenta o bem viver como horizonte, as pessoas nos perguntam, mas como é que a gente pega no bem viver? A gente pega no bem viver a partir da imaginação, a gente pega no bem viver a partir da possibilidade de imaginar um mundo que não seja definido pelas relações brancas de poder e pelo capitalismo. A gente pega no bem viver como essa dimensão que a gente se agarrou para sonhar. E para dizer o seguinte, as lógicas que sustentam a estruturação do mundo que a gente vive, ele não dá conta da gente viver mais algum tempo. Então, acho que é muito nessa perspectiva. E quando a gente está falando de reparação também, mano, que eu acho que isso é muito emblemático, quando a gente está falando de reparação, a gente também está mexendo na lógica do privilégio branco comum global. Porque não é só sobre a Europa que colonizou, é sobre como as famílias brancas, por exemplo, no Brasil, se sustentaram, e parte dessas famílias sustentam hoje filantropias que versam sobre projetos de financiar a sociedade civil, por exemplo, a partir das suas perspectivas. É sobre como os donos das grandes mídias, das grandes empresas de comunicação se sustentaram até aqui, é como os grandes bancos foram forjados no mundo. Então, há uma resistência sobre acreditar e investir nesses projetos. Mas aí eu acho que a marcha e o movimento de mulheres negras, não só no Brasil, mas no mundo, tem tomado decisões muito radicais nesse sentido. Nós não vamos compactuar com agendas e nem vamos mudar a rota do que são os nossos princípios e do que são os nossos projetos e processos estratégicos, porque é a forma como alguns setores dizem o seguinte, não, agora vocês têm que trabalhar com isso, porque é isso que está dando recurso, é isso que está alimentando, é isso que agora o mundo está discutindo. Mas as mulheres negras, até para chegar nesse lugar, elas precisam discutir a partir da ótica que nos guia e orienta, e essa ótica que nos guia e orienta, ela não é a mesma que eles estão pensando. Então, acho que esse princípio de manutenção de uma ideologia do que nos referencia, isso tem perpassado os últimos 20 anos, mas isso também tem trazido desafios. Obrigada, muito obrigada, Nayara. Tenho uma pergunta que pode ser para a Janeira também, mas muito concreta. O que mudou quando o movimento passa do movimento nacional a um movimento transnacional? O que mudou na estratégia, mas também no impacto que você pode ver?
Elaine, penso que os desafios organizacionais, eles se agigantam, porque nós precisamos, então, nos mover num ambiente plurinacional, multicultural, multilinguístico, os deslocamentos e a sustentação das redes, a diversidade de experiências, de visões. Realmente, como você trouxe na questão anterior, o conceito de complexidade se coloca, né? Então, eu diria que os desafios, eles crescem, né, de uma forma exponencial, é um ponto. Mas eu diria também que, ao lado dos desafios, o que muda é que a gente passa a lidar também com uma multiplicidade de alternativas, de soluções, de sujeitos, de territórios, de um diálogo de criatividade que ele suplanta o âmbito do nacional e do local e se posiciona numa perspectiva global. Nayara trouxe, tanto na primeira resposta dela como nessa última, esse ponto específico sobre como o capitalismo globalmente ele impõe para a gente desafios complexos, amplos no tempo e no espaço, e como também esse ambiente, mesmo daqueles que se colocam como aliados, muitas vezes vem numa perspectiva de querer pautar aquilo que a gente está pensando como possibilidades, tudo isso se complexifica muito mais quando a gente está falando com atores em vários pontos do globo, do planeta, né? Então, eu acho que esse nível de complexidade, ele encontra uma outra perspectiva que é incrível. Eu quero dizer disso, porque me traz vibração pensar assim. Nós estamos em todas as partes do mundo, nos movimentando de forma coletiva, nos movimentando em rede. Olha, a potência disso, Claro, em termos claro. de imaginação, como em termos de ação, sabe? Então, ao mesmo tempo que os desafios são grandes, a potência, ela se amplifica num nível em que a gente pode pensar, tem uma mulher no Sudão, tem uma mulher na África do Sul, tem uma mulher no Quênia, tem alguém em Cuba, tem alguém nos Estados Unidos, por incrível que possa parecer, alguém que compartilha junto conosco dos sonhos, de um devir, que seja um devir de bem viver. Para as mulheres e meninas negras, sim, mas do lugar onde nós estamos no mundo, para todas as pessoas, porque na nossa visão, onde cabem os mais vulnerabilizados, cabem todas as pessoas. Obrigada, Janira, para essa nota positiva e esse entusiasmo que vem com as suas palavras e para conectar as mulheres negras de todo o mundo. Tenho uma pergunta muito, mas se você puder responder só uma frase, e Naira também, se você quer responder também, mas em só uma frase, a questão é para você, só o que realmente é necessário para construir solidariedades que durem além de um único momento de mobilização. Uma palavra, uma frase. Sustentabilidade global, de recursos, de pessoas, de territórios, de ação, sustentabilidade coletiva. Nayara, o que você acha? Eu concordo com sustentabilidade, mas eu acho que tem uma tarefa inicial que tem a ver com uma coisa que é nós precisamos nos despir enquanto movimento de mulheres negras transnacional, para que a gente se separe das amarras linguísticas, econômicas, culturais, e que a gente vá entregue a uma construção radical transnacional. Manuela, você tem uma última pergunta para Naira ou Janira antes de chegar no fim desse podcast? Eu estou preocupada com o tempo. A gente ouve os podcasts e o pessoal fala: ai, passou tão rápido, poderia ficar uma tarde inteira. Eu estou me sentindo assim. Poderia ficar por muito mais tempo. Então, acho que a gente pode seguir para as reflexões finais, sabendo que esse talvez seja o primeiro
episódio de outros tantos que a gente se desdobre por aí. Obrigada, Manuela. Então, estamos a chegar no fim dessa conversa. O que conversamos hoje nos lembra que a solidariedade no feminismo negro não está no campo do sonho. E sim, vemos que estamos falando de uma herança, de uma prática e de uma negociação constante com a conversação que tivemos hoje. E é da África ao Brasil, ao Caribe, à Europa e à diáspora como um todo, que esses movimentos, nossos movimentos, lutam por justiça, dignidade, reparação. Mas mais do que isso, né? Eu quero pegar emprestado a frase da Nayara, que luta por uma ética ancestral e mira o bem viver. Eu acho que isso que também nos conecta, né? Essa ideia do bem viver que está em construção frente a essa violência colonial e racial que não cessou e que durou tantos anos, né? É assim que a gente chega ao fim desse episódio, muito feliz de estar aqui com vocês, uma honra, uma alegria, uma pulsão de vontade de continuar, né, em marcha, frente a tanta sabedoria que a gente ouve sempre nessas trocas com vocês. Sim, obrigada. Podemos ver que enquanto o autoritarismo avança e as crises que se aprofundam, a militância feminista transcontinental está longe de ser simbólica, especialmente com essa marcha do 25 de novembro. Estratégia de sobrevivência é um caminho concreto para a transformação estrutural. Então, obrigadíssima a Nayara e Janira para essa conversa hoje. Obrigadíssima, Manuela, para organizar esse podcast conosco. E então, espero que essa conversa vá continuar a chegar além das fronteiras, que é o nome desse episódio, para o poder e a solidariedade do feminismo negro. Então, obrigada para nos ouvir. Obrigadíssima para essa conversa. E no próximo episódio, seguimos centrando o conhecimento feminista negro como poder político. Então, obrigadíssima a todas. Era um prazer grande de estar com vocês hoje. Viva a voz das mulheres negras com radicalidade no mundo! Sim! Viva! Vivam elas! Até mais. Tchau, tchau. Até mais.